always miss the best part of us. The best part of us. O nosso amigo Henrique Lian, aqui, é o curador do IC Fórum. E como muitos de vocês devem saber, quando ele coloca a mão em alguma coisa, sempre surgem elementos artísticos e culturais. No caso de hoje, o objetivo é facilitar e emoldurar as discussões, por mais áridas que elas sejam. E para dialogar com o nosso tema, que é a tropicalização regulatória no Brasil, ele escolheu um movimento do modernismo brasileiro que teve o início com esse quadro da pintora Tarsila do Amaral. Então, temos aqui o Abaporu na tela. Ele foi pintado em 1928, anos depois da famosa Semana de Arte Moderna de São Paulo. O quadro foi um presente a Oswald de Andrade, então marido da artista. Essa criatura, não por mera coincidência, lembra a escultura O Pensador, do francês Auguste Rodin. Também está aqui ao lado. E o personagem da obra de Tarsila, ele é uma interpretação do ser brasileiro, ao qual Oswald deu o nome de Abaporu, que em tupi-guarani significa homem que come gente, ou seja, um antropófago. E foi assim que ocorreu a ele escrever o Manifesto Antropofágico, defendendo que os artistas brasileiros devem conhecer, digerir e transformar a cultura europeia em algo que seja nosso. E só uma artista como a Tarsila, que morou e estudou em Paris e conhecia intimamente os movimentos da vanguarda europeia, o cubismo, o fauvismo, a abstração, poderia ter feito uma obra como essa, que é, inclusive, o quadro brasileiro com maior valor de mercado, embora não pertença mais ao nosso país, e sim ao Museu Malba, em Buenos Aires. Em 1929, Tarsila pintou uma outra tela com tema correlato, chamada Antropofagia mesmo, está ali, dando ainda mais vida ao conceito dessa vertente importantíssima do modernismo brasileiro, que é o movimento antropofágico. Enfim, todos vocês já perceberam a relação desse movimento com o nosso tema e podem agora apreciar ainda mais a beleza estética que nos envolve hoje, envelopando aqui os nossos trabalhos. E nada melhor para essa imersão do que assistirmos agora ao vídeo conceitual do IC Fórum Brasil 2024. Unalienable rights, but among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. We pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. Je ferai la couronne de France dans le buisson, et je l'ai placée sur ma tête. To defend our islands, whatever the cost may be. Solid-state technology. Can you explain what internet is? Digital future traders and investors like Simply about what the regulations are. Bem, então agora nós passamos ao primeiro painel. Eu vou aqui
conversar um pouquinho com vocês enquanto a técnica termina essa montagem. O nosso painel de hoje ele vai explorar como a adoção de boas práticas internacionais pode impulsionar a economia e fomentar a competitividade das empresas. Em um primeiro momento, discutiremos a partir de um caso concreto como a não adoção de boas práticas internacionais pode trazer impactos para as empresas que exportam para o mercado nacional. Em 2024, o Brasil retomou a tributação de compras feitas via e-commerce cross-border entre pessoas físicas no Brasil e empresas estrangeiras. Adicionalmente, alguns representantes do varejo nacional estão dialogando com o executivo sobre a possibilidade de que estas mesmas compras feitas via e-commerce cross-border estejam sujeitas a um nível de fiscalização e regulamentação mais próximo ao das operações feitas por empresas no atacado. Esse contexto levanta questões sobre a viabilidade do e-commerce cross-border no Brasil, tanto em termos de custos quanto de processos. Ele também nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre o fortalecimento do comércio nacional e o desenvolvimento de novos modelos de negócios no ambiente global. Em um segundo momento, vamos trazer aqui exemplos práticos de como a adoção de boas práticas internacionais tem beneficiado o comércio exterior brasileiro e a competitividade do país. E para esse debate tão importante, nós temos panelistas também muito especiais aqui. Quero chamar aqui ao palco, acho que deu o tempo certinho, né? Quero chamar aqui ao palco Renato Agostinho da Silva, diretor do Departamento de Operações de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por favor. Renato. Obrigado. Ana Almeida Lima, diretora de Public Affairs para a América Latina da Shein, também. Muito obrigado. Gostaria de chamar Lucas Ferraz, que é o head do Centro de Estudos de Negócios Globais da FGV, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia e ex-secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Obrigado. Também Piero Celano, sócio no FAS Advogados, especializado em antitrust, regulação, relações governamentais e telecom. Obrigado, Piero. E, finalmente, gostaria de chamar a Lara Urgel, diretora executiva do Instituto de Relações Governamentais Idelbov e vice-presidente do Women Inside Trade, a quem eu convido para moderar esse painel. Always miss the best part of us. The best part of us. Agradeço aqui todos os painelistas que estão aqui. Acho que a gente conheço de diferentes caminhos, de diferentes momentos aí da carreira. Mas acho muito importante, e aí só trazendo uma contextualização, porque creio que os dois casos que nós vamos conversar aqui, tanto da não adoção de boas práticas internacionais, como também da adoção de boas práticas internacionais, reflete muito como que nós, enquanto país, estamos discutindo e evoluindo no nosso comércio, seja ele nacional, seja internacional. Acho que a pauta do e-commerce é algo que tem surgido e tem sido muito fortemente debatido em diferentes fóruns. Ela traz uma série de oportunidades e desafios, como qualquer coisa nova para a economia, qualquer processo novo, a gente precisa entender como que ele pode ser adequado ao nosso país, às nossas necessidades, sem, obviamente, perder de vista que momentos novos estão surgindo, novas tecnologias também, e a gente precisa, se adaptar para que as nossas empresas não fiquem para trás e para que os nossos consumidores, a nossa população, também seja afetada de forma positiva por essas mudanças. Do outro lado, acho que já acompanhei bastante com o pessoal do Ministério, inclusive quando o Lucas estava lá no MD, que é a questão do portal único, de todas as evoluções que têm sido feitas. Acho que o Brasil, poucas pessoas sabem, mas somos uma referência quando a gente fala do portal único de comércio exterior, sobre a interconectividade de múltiplas plataformas e processos do governo. Então, acho que também tem muita coisa boa que nós precisamos explorar e cada vez mais trazer como oportunidades para que novas empresas surjam nesse mercado. Bom, sem mais delongas, eu vou só trazer aqui os grandes objetivos do nosso painel, então, que é tratar
como que a adoção dessas boas práticas internacionais pode impulsionar a nossa economia nacional, no primeiro momento. No segundo momento, falar de como, né, ou de que forma esses diferentes atores, sejam eles acadêmicos, profissionais do e-commerce, ou até mesmo os consumidores, avaliam a adoção ou a não adoção dessas boas práticas internacionais, e como que hoje as instâncias do governo que são especializadas em comércio exterior, aqui com o pessoal do nosso querido MDIC, eles estão trabalhando para implementar parte dessas boas práticas internacionais e como que isso tem afetado o nosso mercado. Bom, para começar, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer duas perguntas aí direcionadas ao Lucas e ao Piero. Para falar, a primeira delas é: quais são os desafios específicos enfrentados pelo Brasil devido à possível falta de adoção de boas práticas internacionais no comércio transfronteiriço? Então, pensando aí sobre o e-commerce. E uma segunda pergunta seria: se hoje há paralelos dos pleitos que estão sendo feitos nacionalmente em outras regiões do mundo? Lucas, se você puder começar respondendo, eu agradeceria. Bom, muito bom dia a todos. É enorme estar aqui. Queria cumprimentar meus colegas de mesa, né, Lara, já de longa data, estivemos aí em outras batalhas, né, Lara, falando de PCS, facilitação de comércio. O meu querido amigo Renato Agostinho, eu sempre costumo dizer que é um dos melhores técnicos, né, da Esplanada que eu conheci, né, no período que eu tive aqui de 4 anos em Brasília, profundo conhecedor de operações de comércio exterior, então uma honra muito grande estar aqui também ao lado do Renato. A Ana, né, da Shein, diretora de Helgov, também conheci recentemente. Obrigado pelo convite, na verdade o convite veio, né, por meio da Ana, então agradecer a organização, mas sobretudo a Ana. E o Piero também, muito prazer, Piero, nós conhecemos agora há pouco. Prazer enorme estar aqui nesse painel. E principalmente, Lara, porque eu estava aqui tentando fazer uma recapitulação dos últimos 5 anos e meio, né, em governos. Eu acho que talvez seja a primeira vez que eu estou num evento falando de comércio exterior, de alguma forma, né, mas voltado para os interesses do consumidor, né? E eu acho que isso reflete, né, de certa forma, um pouco do mindset do país que nós temos, né? Eu costumo dizer que vivemos, de alguma forma, no comércio exterior brasileiro, aquilo que os economistas brincam de ditadura da oferta, né? Então, sempre há uma preocupação muito grande com a questão do setor produtivo, e muitas vezes uma preocupação que, no final das contas, acaba sendo prejudicial ao setor produtivo, né? Porque intervenção no mercado, proteção, subsídio, né, tarifas altas, nós sabemos que são características históricas, né, da nossa economia, e nem por isso nós conseguimos observar no setor produtivo, né, pelo menos até os dias atuais, que seja um setor pujante, que seja produtivo, que seja competitivo internacionalmente, que é o que todos nós, no final das contas, gostaríamos, né? E nesse debate, que já aí temos aí desde pelo menos a década de 50, quando começamos a falar em industrialização no Brasil, é que nós percebemos que muitas vezes o consumidor fica de lado nessa conta, né? E quando a gente fala de consumidor, a gente não está falando, na verdade, só do consumo em geral. A gente tem que segmentar, né, digamos, esse todo e parar para observar, né, uma outra evidência empírica que, no final das contas, quem se prejudica mais com intervenções mal feitas e com protecionismo comercial é o consumidor de baixa renda, né? Então, a gente está falando aqui, quando a gente fala de protecionismo comercial, a gente está falando, na verdade, do consumidor, sobretudo de baixa renda, que é aquele consumidor que tem a sua cesta de consumo basicamente 100% concentrada em bens, né? A classe média alta, provavelmente todos nós que estamos aqui, temos uma grande parcela, se não a maior parcela da nossa cesta de consumo concentrada em serviços. Então, o custo dos produtos tem um impacto relativo, evidentemente, muito maior para nós, né, para a população mais pobre do que propriamente para nós. E é dentro desse contexto que, de 2019 a 2020, nós entendíamos essa questão
do de minimis, né, do comércio digital. Entendemos que é um novo modelo, né, de comercialização, e eu acho que, antes de eu começar a falar de algo mais específico, também vale a pena mencionar um pouco das falsas narrativas que são criadas, e eu, como estava no governo na época, porque essa pressão, né, por colocar barreiras adicionais ao comércio digital, ela não vem de agora, evidentemente, né? Ela vem de algum tempo, mas ela ganha contornos, sobretudo mais assertivos, digamos assim, no pós-Covid, né? E por razões óbvias. E acho que o primeiro ponto que vale a pena ser esclarecido é que isso não é uma jabuticaba brasileira. Parece óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas eu que tive contato com os grupos de interesse em Brasília por muitos anos, a narrativa que se criava no Executivo é de que o Brasil tinha um regime que era completamente anômalo, que era algo estratosférico, galáctico, né? E permitia uma concorrência desleal, né, digamos assim, com os setores produtivos nacionais, permitindo que com $50, enfim, a gente conseguisse importar produtos sem pagar nenhum tipo de imposto, a menos do ICMS, mas aí isso é uma outra história. Então, eu me lembro de conversas que tive com alguns ministros na esplanada para dizer, olha, isso não é algo do Brasil, isso é o que existe no mundo, e há uma razão de ser para que isso exista. Tá? E a razão de ser primária é que, a partir de um determinado valor, é entendido, né, o valor mínimo, um cap, é entendido que os custos, né, de fiscalização e de arrecadação não compensam os benefícios, né, da receita adquirida, digamos assim, com esses produtos que viriam no valor muito pequeno. E foi assim que tivemos o nosso decreto, né, dos anos 80, que falava de um de minimis de até $100 aqui no Brasil, criou o RTS, na verdade, então falando de 1980, né, esse cap do RTS de $3.000 é de 1980, ele nunca foi atualizado, né? E então os movimentos, na verdade, que tentamos fazer foi no sentido exatamente ao contrário do que está sendo observado hoje. Nós gostaríamos de retomar o de minimis para $100, né, que é o que está no nosso decreto de 1980, estava, e gostaríamos também de atualizar o valor do RTS, né, pela inflação do período, e evidentemente recalibrando, né, a taxa, né, a tarifa hoje, que é chamada tarifa de importação, mas na verdade o 60% hoje que é cobrado na RTS, segundo a justificativa que se escuta na esplanada, ele na verdade ele contemplaria a média do imposto, do tributo de importação, e mais os tributos federais, uma vez que o ICMS ele é cobrado, né, pelos estados. E uma conta rápida aqui dos senhores, a gente não precisa, né, ser muito sofisticado, basta os senhores somarem a média do PIS, COFINS e IPI, né, com a média do tributo de importação, isso está bem longe de 60%. Né? E isso é uma das questões que a gente levantava. Por que 60%? E, aliás, 60% eu me arriscaria a dizer, sem nenhum risco aqui de estar errando, né, muito, que provavelmente é o maior imposto de importação, a maior taxa, né, de regimes especiais de e-commerce que a gente tem no mundo. Não tem nenhum outro país que cobre um RTS, que tem um regime tributário simplificado de 60% horizontal para qualquer produto. Então, o nosso entendimento ia de, na verdade, ao contrário, né, de encontro, não ao encontro do que a gente está observando hoje, e eu acho que muito em linha com os avanços institucionais que nós tivemos nos últimos anos, não só no último governo, mas no governo anterior também, né, de uma busca, digamos, pelas melhores práticas internacionais. Eu acho que isso está muito simbolizado no desejo brasileiro, por exemplo, que começa lá no governo Temer, de acessão ao CDE, né? E avançou bastante aqui também no governo Bolsonaro. Infelizmente, nesse governo, a gente não observa, né, a mesma ênfase, mas a própria OCDE recomendava um de minimis da ordem de $100, né, para o país. Né? Para não falar também de outras questões relativas à discussão da moratória, né, na OMC, sobre comércio digital, que nós defendemos, né, sempre, e não se cobre que essa moratória seja, na verdade, definitivamente renovada ad eternum, né? A gente não fique digamos, todas as reuniões, todas as ministeriais do OMC discutindo se a gente renova ou não a moratória, porque isso, na verdade, gera uma insegurança jurídica brutal, né, para as empresas de tecnologia. Mas, infelizmente, predomina os setores influentes aqui da esplanada, eu não vou aqui citar nomes, a ideia de que é possível fazer política industrial cobrando tarifas de importação, né, de serviços e produtos, né, que venham por meio de comércio eletrônico. Ainda persiste essa ideia de replicar aqui nos anos 50 e 60
né, que não nos levaram muito longe, digamos assim, na questão industrial, mas na questão digital agora também existe essa percepção. Então, com relação ao de minimis especificamente, tivemos esse retorno à taxação, infelizmente. Eu quero aqui lembrar que os Estados Unidos têm um de minimis da ordem de $800. Quero lembrar que o Peru, que é um país em desenvolvimento, tem um de minimis da ordem de $200. Quero lembrar que a Rússia tem um de minimis da ordem de $200 e que até o Irã tem um de minimis da ordem de $50, que é o de minimis que o Brasil tem, né? E agora sendo taxado com 20%, né, de tarifa de imposto horizontal. E aí eu fico aqui, na verdade, levanto aqui algumas provocações, alguns questionamentos para finalizar aqui a minha fala e dar oportunidade para os demais colegas, sobre as razões que levaram, né, pelo menos até onde eu acompanhei, a esse movimento, né? Na época que eu estava no governo, se falava muito em combate à fraude, né? Eu dizia, olha, não há governo sério nesse mundo que seja favorável à fraude ou que coadune, né, com a prática de fraude. Então, vamos combater a fraude, mas certamente a melhor maneira de combater a fraude não me parece ser por meio de tributos. Há outros canais possíveis, né, de acompanhamento, de discussão com o setor privado, para fazer, né, esse combate de uma forma mais efetiva, sem punir a população mais pobre. Então, eu acredito que até nesse arcabouço, nessa discussão, houve alguns avanços, que inclusive eram bandeiras nossas também. Por exemplo, a questão da participação das empresas de correio privado nesse mercado, né, que deixou de ser um monopólio apenas do correio. A legitimação, digamos assim, porque na prática já ocorria o B2C, então isso também levou mais segurança jurídica. Isso por si já leva a um combate mais efetivo à questão da fraude pela participação privada, né, de empresas com maior nível de governança. Então isso foi, de certa forma, positivo. Agora, realmente taxar, né, para combater fraude não me parece a melhor maneira. Se a questão é arrecadatória, tampouco me parece uma solução interessante, porque o que se arrecada, o potencial de arrecadação, está muito longe, é só olhar os números daquilo que se importa, os números da própria Receita Federal, né, do que se importa por meio desse canal, está muito longe de 7 bilhões ou 8 bilhões, que foi dito, né, por alguns ministros aqui da esplanada, que seria o potencial, né, arrecadatório. Então também não me parece uma justificativa interessante. Aliás, eu diria o seguinte, se a gente pensar um pouco aqui na curva de Laffer, talvez reduzir o RTS de 60% fosse sim uma medida mais efetiva para aumentar a arrecadação, se de fato o interesse fosse esse, né? E aqui, por fim, eu coloco um argumento final de justiça social, né? Também em 2020, os senhores vão de lembrar, nós aumentamos, né, a bagagem acompanhada de $500 para $1.000 nas viagens internacionais e também de $500 para $1.000 nas questões de compras no free shop, né? Então nós aqui, meus amigos, podemos trazer, de certa forma, do exterior até $2.000 sem nenhuma preocupação com taxação. Mas o pobre brasileiro vai pagar imposto sim, infelizmente essa é a realidade. Então eu fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Lucas. Achei muito interessante tudo que você colocou, inclusive no ano passado fazendo um estudo sobre e-commerce, que existem hoje já vários benchmarkings internacionais que podem ser feitos em países que têm o de minimis muito mais alto do que nós tínhamos no Brasil, que tomaram a decisão de aumentar o seu de minimis e a taxa de fraude ou contrabando, né, a gente pode dar diferentes nomes para isso, não aumentou em razão do crescimento do de minimis. Então, assim, acho que concordo com você que existem falas que precisam ser melhor exploradas para que as pessoas entendam de fato quais são as razões por trás hoje do banimento do de minimis no Brasil e do retorno da tributação. Mas bom, obrigada. Piero, refaço aqui as perguntas só para a recapitulação de todos. Quais são os desafios específicos, na sua opinião, enfrentados pelo Brasil devido à possível falta de adoção de boas práticas internacionais no que toca o e-commerce transfronteiriço? E se há paralelos dos pleitos nacionais que hoje estão sendo discutidos em outras regiões ou em outros mercados? Bom, bom dia a todos. Cumprimento meus colegas de painel, Lara, Renato, Lucas, Ana. Eu vou puxar um gancho do que o Lucas acabou de falar sobre a reedição de políticas da década de 50, para tentar situar o ambiente institucional que o Brasil se encontra hoje e se ele se encontra preparado para
de forma eficiente, fazer a tropicalização de normas internacionais, e se ele tem essa capacidade institucional de produzir soluções que são adequadas a esse ambiente de inovação, do comércio, e que traga a competitividade e o aumento de produtividade que a gente espera. Então, eu vou trazer um pouco mais para frente, né, as alterações institucionais que o Brasil passou desde a década de 90, com a abertura econômica, ainda no governo Collor, e aí o país percebeu que ele talvez não estivesse tão preparado institucionalmente para se integrar num mundo já globalizado, lembrando que a globalização é fruto de um período pacífico entre os países e da maior integração entre os países. O Brasil estava até a década de 90 fora desse movimento, ou não tão integrado, e aí percebeu-se naquele momento que o Brasil precisava fazer algumas reformas, e aí em 95 tivemos a reforma administrativa e logo depois todo o processo de privatização. Esse movimento foi importante porque o Estado brasileiro deixou de ser o grande executor de atividade econômica no país e passou a ser o regulador. E aí nós tivemos, e aí, trazendo um pouco para a minha experiência, né, a regulação das telecomunicações, a criação da Anatel, mas naquele momento a gente ainda estava, de certa forma, contaminado por aquilo que o Brasil tinha de cultura administrativa, que basicamente era uma atuação regulatória de comando e controle, né? E por muito tempo a Anatel e as agências reguladoras, elas atuaram dentro dessa perspectiva de emitir normas, controlar e multar. Mais uma evolução institucional, principalmente a partir de 2002, a gente percebeu como país também que não adiantava a gente se integrar de forma no comércio internacional, né, e se integrar a população se a população não tivesse níveis mínimos de necessidade atendidos, né? Isso quer dizer que tirar a população da miséria para que pudesse tomar as decisões que se espera de um consumidor e de uma população economicamente ativa. E nesse momento, a gente passou a ter outras evoluções institucionais que revisaram também o modelo de comando e controle dentro das instituições. Nesse período de 2015 até 2017, a cultura regulatória no Brasil, ela passou do comando e controle para a chamada responsividade regulatória. E a partir desse momento, o Brasil percebeu que ele precisava flexibilizar a forma com que ele regulava empresas e que ele tratava o cidadão em última instância. Esse movimento é um movimento de diálogo e de flexibilidade, que se contrapõe ao comando e controle que era executado no começo até esse período de mais ou menos 2015, 2017. E aí, institucionalmente, o Brasil também percebeu que ele precisava fazer algumas alterações de cunho legislativo. E nós tivemos dois marcos. O primeiro foi a nova lei de introdução, a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que trouxe basicamente uma estabilidade das decisões, a responsabilidade do gestor público e o aspecto de eficiência nas decisões administrativas do setor público. E logo depois, eu acho que esse é o marco mais importante para a gente se colocar no momento que a gente está hoje, que é a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica, ela basicamente estabeleceu que a intervenção estatal ela deveria ter limites e que o cidadão brasileiro ele deveria ter o direito de desenvolver e comercializar novos produtos e serviços. Além disso, ela estabeleceu restrições ao abuso regulatório. Então, eu queria fazer essa regressão para a gente estabelecer o momento que a gente se encontra sob o ponto de vista institucional, que
esse momento, ele tem como foco, o centro da decisão é o cidadão, que se contrapõe ao período do começo da década de 90, em que a gente viu o Estado como o grande provedor de serviços e atuação direta do Estado, a intervenção direta. Isso faz com que a gente pense que o Brasil ele está preparado e tem todo o ferramental institucional para estabelecer a flexibilidade de diversas normas. E a gente precisa entender que as normas também elas não estão colocadas da mesma forma. A gente tem normas de natureza econômica e que tem que atender, inclusive, de acordo com a Lei de Liberdade Econômica, critérios de impacto econômico, a coibição do abuso, do abuso regulatório, normas de natureza técnica, e essas normas eu queria só falar alguns minutos sobre elas, e normas de natureza ambiental e social que devem estar ligadas às políticas públicas. Então a gente tem hoje um ambiente organizado para que o Brasil consiga se integrar na globalização de forma estruturada, e essa integração com a globalização vise a competitividade, a produtividade e a eficiência. Um exemplo que eu queria dar são as normas técnicas de certificação. Então, a gente tem diversos critérios técnicos de certificação e homologação de produtos que são normas que olham para produtos basicamente de telecomunicação, e essas normas elas estão ligadas a um ambiente, um cenário que não se aplica ao que a gente vê hoje com as plataformas de e-commerce. E a gente tem a possibilidade, inclusive pegando exemplos internacionais e entrando um pouco nos questionamentos, né? A gente tem casos dos Estados Unidos com o Canadá, Singapura, em que a certificação internacional de produtos de telecomunicação ela é válida nos países. Ela entra nesses países através de listas verdes, que já prevê os equipamentos, né, que têm baixo risco de entrar nesses países sem passar por todo o processo burocrático que impede, às vezes, muitas vezes, a evolução e o desenvolvimento desse tipo de comércio cross-border. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como recado é que o Brasil já está preparado para se integrar de forma globalizada. Institucionalmente, a gente hoje olha para o cidadão como centro das nossas decisões e que basta que a gente já utilize os instrumentos que estão previstos, principalmente na Lei de Liberdade Econômica, para ter um ambiente regulatório mais eficiente. Obrigada, são ótimas reflexões, muito importantes. Vou passar agora, eu diria até que eu tenho um interesse pessoal, estava brincando com a Ana antes de começar aqui o painel, que a minha filha, uma pré-adolescente, falou assim, mãe, quebra aquele galho, né? Você podia me dar de presente de Natal, já que o Papai Noel não existe, o meu carrinho na Shein. Aí eu falei para ela assim, e quanto que tá esse seu carrinho aí na Shein? Como é que eu faço? Aí ela, mãe, Black Friday, eles deram um desconto lá, tá? R$1.000 o meu carrinho. Eu falei, minha filha, quem vê o carrinho não vê o imposto, né? Que eu vou ter que pagar para trazer suas coisas para cá. Mas brincadeiras à parte, eu queria que a Ana, né, trouxesse um pouco a visão de quem está na ponta lidando com o dia a dia dessa adoção ou não adoção de boas práticas internacionais. E Ana, eu trago 2 perguntas para você. De que forma que as plataformas, no caso aqui, a Shein, tem lidado com a adoção ou a falta de adoção dessas boas práticas internacionais no comércio eletrônico? E como que a Shein, se a Shein, na verdade, já enfrentou algum desafio similar em outros países ou em outros mercados aos que nós temos hoje no Brasil? Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar todos os meus colegas aqui na mesa, Lara, Renato, Lucas, Piero. Como o próprio Lucas disse, a gente vem se encontrando nessa vida regulatória já há algum tempo, em outras batalhas.
Eu sempre fico feliz de poder contar com um grupo tão ativo. Eu vou começar respondendo a sua pergunta de trás para frente. Como uma empresa que está em mais de 150 países, naturalmente esse é um desafio que a gente vem enfrentando mercado a mercado. Por que eu começo respondendo de trás para frente? E que tem muito a ver com esse painel. A gente precisa começar a entender quais são os desafios de cada país, qual é a peculiaridade, a particularidade de cada mercado. Padronização de normas internacionais são ótimas, porque elas ajudam você a pulverizar num mercado globalizado. Mas você também precisa entender quais são as nuances daquele mercado onde você está, para você criar fluidez. Qual o resultado disso tudo? Você favorece o consumidor, quem está na ponta. Quando a gente traz a palavra protecionismo, ela vem com aquele peso, aquela coisa que a gente sabe quais são os efeitos do protecionismo. O desinvestimento, a falta de competitividade, o desafio da inovação e do ambiente tecnológico, mas, sobretudo, como isso impacta o consumidor. No final do dia, é com o preço. Como o próprio Lucas trouxe, à medida que, isso são estudos econômicos que apontam, não sou eu, à medida que o protecionismo ele cresce nos mercados, o maior prejudicado é quem está na ponta, é o consumidor. E por que isso é tão importante para a gente quando a gente fala de Shein? Eu estou falando de um mercado de consumo no Brasil que aproximadamente 90% é classe C, D e E, que tem uma cesta de bens mais limitadas e, sobretudo, uma cesta de bens de consumo mais limitada. As oportunidades de consumo elas são mais restritas. A gente surge como uma plataforma nesse ambiente de criar mais oportunidades de consumo. E por que isso é tão importante agora? Porque quando a gente fala para além do tributo, a gente está falando também sobre a segurança do consumidor. Quando a gente pensar em toda a história do e-commerce, principalmente o transfronteiriço, de 2020 para cá, principalmente, quando o perfil do consumidor mudou, a gente tem que pensar também em como a gente trouxe melhorias para esse processo. E isso precisa ficar bem claro. Se a gente pensar na nossa história, a gente passa por 3 momentos importantes. O primeiro momento precisa-se sim criar um processo de consumo. Precisa-se sim criar um processo de transparência. Nessa forma de pensar, a gente recepcionou de forma muito positiva o programa Remessa Conforme, inclusive ajudando a construir o programa Remessa Conforme. O programa ele vem num bojo de mudanças extremamente positivas para trazer segurança ao consumidor, porque você reduz a quantidade de produtos ilegais que entram no mercado, mas também segurança para o Estado e passa a ter acesso aos dados dos produtos que estão ingressando no país. E isso eu fico muito feliz de falar, nos ajuda a entender quem que está consumindo e o que está sendo consumido. Ajuda até a fazer discussões futuras sobre recalibração, sobre presença, sobre certificação e etc. E aí, está deixando um adendo ao meu colega Renato, a gente fica até feliz que isso pode ajudar a gente a entender o nosso impacto na balança oportunamente. Vencido o processo de transparência e de construção de uma entrada do produto de forma eficiente, a gente chega no segundo momento, que é o de equilíbrio e balanço, que foi o que passou por toda essa discussão tributária. Eu até vou evitar entrar nesses pontos especificamente, porque a gente vive outros momentos de discussão tributária no Brasil tão importantes quanto e que terão reflexos, como a reforma tributária. Então, eu acho que a gente ainda tem um momento ainda para entender os impactos disso no consumo. Mas vou me ater ao terceiro momento, que é a segurança do produto e o que o consumidor está consumindo de fato. E aqui entra o nosso maior desafio. O governo, o Estado já tem acesso aos dados. O governo já sabe agora o que está entrando. O governo recebe essas informações antecipadamente e tem o controle desse produto. Isso já ajuda a reduzir de forma substantiva não só a fraude, mas o risco de entrada de produtos que não são aceitos no nosso mercado. Isso é bom, isso protege o consumidor, isso protege o consumo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa entender formas, como o próprio Piero trouxe, de que esses produtos possam também trazer segurança ao consumidor, sem que isso seja um gargalo regulatório para esses produtos, sem que isso onere ainda mais o consumidor e sem que isso crie dificuldade de consumos ou barreiras para acesso daqueles que hoje já têm dificuldade de acesso, quer seja por preço, quer seja por oportunidade. Então, estamos vivendo esse terceiro momento. E esse terceiro momento ele não acontece só no Brasil, ele está acontecendo no mundo inteiro. A gente tem a discussão de DMA e DSA na Europa, a gente tem a discussão dos NOMs no México,
A gente tem uma discussão no Chile recente, que acabou de fazer uma reforma tributária, e entre os produtos dessa reforma tributária no Chile está uma revisão do de minimis, com consequente processo de melhoria de entrada de produtos. A gente tem essa mesma vivência na Colômbia e em vários outros mercados da América Latina. É um movimento global, é um movimento importante para você trazer mais segurança para o consumo. Mas a principal mensagem é: o mercado é cada vez mais globalizado, os produtos são cada vez mais globalizados, o consumidor é cada vez mais global. O perfil do consumo é um consumo mais digital. As pessoas querem cada vez mais consumir aquilo que está no ambiente digital. Existem pesquisas, inclusive, apontando que até 2026, 30% do consumo vai acontecer dentro de uma plataforma digital. A preferência de consumo pela plataforma digital, ela já existe. E a gente precisa lidar com isso. O desafio é como a gente lida com isso, sem criar gargalos e sabendo que existem modelos diferentes de consumo. O atacado, o varejo e agora o varejo digital, que precisam ser tratados de forma diferente dentro das suas peculiaridades. Obrigada, Ana. Não, eu acho, só chamando a atenção um ponto que você colocou, é isso, é uma mudança de perfil do consumidor, né? Esse perfil mudou, a gente precisa entender como se adaptar a essa realidade, né? Para que, de novo, o consumidor não saia prejudicado no final desse processo e também que essa expertise ou esse conhecimento que vocês trazem desse debate internacional, de como que isso está sendo adaptado em outros mercados, que isso sirva também como um modelo de benchmarking para o nosso país, né? Que isso possa servir de reflexão para aqueles que hoje estão regulando ou legislando o comércio eletrônico transfronteiriço. Então, acho esses pontos muito relevantes para a discussão. E agora também mostrando não só como essas parcerias, né, entre o setor público e privado funcionam para que a gente possa alavancar o comércio exterior brasileiro ou até mesmo o comércio interno, né, de importação de bens. Eu queria passar agora para o Renato Agostinho, porque é isso, se nós temos muitos desafios quando falamos do comércio eletrônico transfronteiriço, o Brasil também tem avançado na adoção de boas práticas que hoje ajudam a impulsionar, a trazer mais controle, como a Ana colocou, a entender melhor a nossa balança comercial. E aí, pensando nisso, eu tenho duas perguntas para você, Renato. A primeira delas é focada no Portal Único, né? De que maneira o Portal Único tem impulsionado o comércio exterior brasileiro e como que essa boa prática pode contribuir para uma gestão de dados mais eficiente e mais eficaz entre os diferentes órgãos brasileiros que atuam no comércio internacional. E a segunda pergunta, aí também trazendo um gancho do que a própria Ana colocou, sobre a reforma tributária. Como que você vê hoje, ou o Ministério vê, os avanços da discussão da reforma tributária contribuindo para um comércio exterior mais competitivo no Brasil? Perfeito. Bom dia a todos. Bem, eu queria inicialmente agradecer aqui a organização do evento, né, a pessoa do Henrique, que me fez o convite para estar aqui. Agradeço em nome da Secretaria de Comércio Exterior a oportunidade. Queria também cumprimentar aqui os colegas de painel, a moderadora Lara, Lucas, a Ana, Piero. E, Lara, sobre as perguntas que você fez, elas dão oportunidade para que eu possa trazer aqui algumas iniciativas que caminham alinhadas às boas práticas internacionais, às melhores práticas internacionais, buscando promover uma maior inserção do Brasil no cenário global, favorecer a economia do país, o desenvolvimento do país. Então, que são um portal único, e a reforma tributária, que a gente se encontra agora nesse momento numa fase importante, crucial de regulamentação no âmbito do Congresso Nacional. Sobre o portal único, a iniciativa fundamental de reformulação dos processos de exportação, de importação, visando trazer mais eficiência, harmonização e integração na atuação dos órgãos do governo sobre as exportações e as importações do país. Com base nisso, nós também podemos trazer, e estamos já fazendo isso, maior transparência em relação aos dados das operações de comércio exterior. Esse também é um produto importante de toda essa iniciativa de desburocratização do comércio carreada por meio do Portal Único de Comércio Exterior. A partir do trabalho empreendido, já conseguimos, na parte da exportação, que nós concluímos
a reformulação, o redesenho dos processos, reduzir o tempo médio de exportação, né, de 13 dias para algo como 5 dias na exportação. Estamos em fase de implementação no lado da importação, pretendemos concluir a migração das operações para o novo processo de importação até o final do ano que vem. Nós temos já acolhido uma redução também de prazo do lado da importação, de 17 dias para algo como 9 dias, e pretendemos, a partir das medidas que nós estamos desenhando agora nessa fase de migração das operações, conseguir ainda um ganho maior desse lado das importações, que é um lado que a gente sabe que tem mais controle, é mais regulado, um ganho adicional de 9 dias para 5 dias. Isso traria, em termos monetários, uma economia anual para os importadores brasileiros da ordem de 40 bilhões de reais ao ano. Né? E como é que nós vamos conseguir chegar nisso? Né? Muitos podem se perguntar. Nós temos trabalhado no chamado processamento antecipado, que é a ideia de você poder registrar as declarações aduaneiras antes da chegada das cargas aqui no país. Né? Isso já é uma realidade no comércio eletrônico, né? Mas não é exatamente algo que a gente verifica no restante do comércio, né? Exceto para as empresas que são certificadas como operador econômico autorizado. E a ideia é estender essa possibilidade do registro antecipado das declarações para todas as empresas que importam no Brasil. Então, esse é um benefício importante que nós estamos trazendo no âmbito dessa iniciativa. Outro benefício é a chamada licença Flex, que é a licença que pode ser utilizada para mais de uma operação. Se é necessário obter alguma licença por parte de algum órgão do Estado brasileiro, essa licença, uma vez concedida, ela pode ser utilizada para realizar diversas operações de importação. Né? Então, por exemplo, se você quer importar um painel fotovoltaico, né, em vez de obter uma licença junto ao Inmetro para cada importação que vai ser realizada, você obtém uma única licença que vale por 3 ou 4 anos. E você pode realizar quantas importações você precisar dentro desse prazo, claro, desde que o produto esteja devidamente certificado pelo Inmetro. Então, esse é um benefício importante também que nós temos. Nós também trabalhamos no chamado controle a posteriori, né, ou seja, deslocando em muitas situações a atuação prévia, que é uma atuação que impacta a fluidez das cargas, o fluxo de comércio, mudando essa atuação para uma atuação a posteriori, uma atuação que se dá após a entrega das mercadorias para o seu destinatário aqui no país. Né? Então, em muitas situações isso é possível, né? Situações de menor risco. E, por fim, também uma atuação mais coordenada dos órgãos que fazem a inspeção física das cargas no país. Né? Então, notoriamente, a Receita Federal, mas não apenas a Receita, também o Ministério da Agricultura e a Anvisa atuam nos nossos recintos alfandegados, e a ideia é que a atuação deles deixe de ser sequencial, como acontece hoje, né, uma só ocorre depois da outra, para que elas possam ocorrer de maneira paralela, né, trazendo mais agilidade, mais eficiência para esse processo. Né? Então, como eu disse, o Portal Único realmente é uma iniciativa que vai trazer ganhos indeléveis em termos de redução de tempos e de custos para as nossas operações de comércio exterior. Existe a previsão de um módulo de remessas internacionais, inclusive no âmbito do Portal Único, mas ele só vai ser disponibilizado pela nossa programação a partir de 2026. Nós temos focado hoje no fluxo das operações que são processadas com base na declaração de importação comum, né? E não na DIR, né, que é a declaração de importação de remessa, por meio do qual se processa o comércio eletrônico. Né? Mas um ganho importante para o comércio eletrônico que a gente já vai trazer nessa linha dos dados a partir do início do ano que vem, muito provavelmente, começar a incorporar os dados do comércio eletrônico na nossa balança comercial. Né? Porque, por incrível que pareça, isso ainda não acontece. Né? Então, a gente não tem os dados de comércio eletrônico contemplados, né, nas nossas estatísticas oficiais de comércio exterior. Então, a ideia é promover essa incorporação. Isso também está sendo possível, como já foi citado aqui pela Ana, graças ao programa Remessa Conforme, né, que trouxe aí também a possibilidade de estruturação das informações, isonomia entre os operadores logísticos, enfim, uma série de ganhos, mas
Entre eles também essa possibilidade da gente agora poder manejar esses dados, começar a incorporá-los à balança comercial. Com relação à reforma tributária, medida importantíssima, o país precisa de uma reforma da tributação sobre o consumo. Nós temos ganhos muito importantes de caráter mais geral, né, a simplificação normativa, redução de custo de conformidade, né, para pagar os tributos, pagar os impostos, redução da litigiosidade, né, a gente sabe que o nosso país é pródigo em litígios, né, tanto administrativos quanto judiciais, a prevalência da não cumulatividade, que é importante para as exportações, né? Então eliminar o chamado resíduo tributário, solucionar o problema da acumulação de créditos tributários pelas empresas exportadoras. A ideia da tributação no destino também é muito importante, porque elimina a chamada guerra dos postos, guerra fiscal, você combate as ineficiências alocativas na economia, né? Então é algo muito importante. E aí tem dois pontos dentro da reforma que eu queria destacar aqui. O primeiro deles é o estabelecimento do conceito de exportação de serviços para fins de imunidade tributária, né? No bojo aí da regulamentação da reforma, nós temos trabalhado na Secretaria, em coordenação com o Ministério da Fazenda e com o Congresso Nacional, para que nós tenhamos clareza, né, desse conceito das exportações de serviços e evitar a tributação indevida de operações como acontece hoje, né? Então, evitar que operações que são, de fato, exportações de serviços brasileiros acabem sendo indevidamente tributadas. Então, um conceito de transação entre residente e não residente, envolvendo o consumo do serviço no exterior, não vinculado à entrada de divisas no país. Isso não faz nenhum sentido mais nos tempos atuais, e até pela nossa legislação, desde 2006, isso já está superado, né? O exportador brasileiro pode manter 100% das suas receitas no exterior. Então, essa é uma medida importante. O outro ponto também é o chamado drawback de serviços, né? Que é a ideia de você desonerar serviços que estejam vinculados à exportação de bens resultantes da utilização desse regime, que é um regime voltado para a exportação brasileira. Isso muito em reconhecimento ao papel desempenhado pelos serviços na economia, né? Cada vez mais, né, a relação intensa e estreita entre o setor de serviços e os demais setores da economia. Então, existem números da OCDE que mostram que para cada dólar exportado pelo Brasil em bens manufaturados, cerca de 40 centos se referem, na verdade, a serviços ali embarcados, né? Algo muito importante. E só para finalizar também, dentro da reforma tributária e dialogando com o tema do comércio eletrônico, acho que cabe mencionar também a previsão dentro do projeto de lei complementar 68, né, o BLT 68, da responsabilização do pagamento dos tributos pelas plataformas digitais, né? Algo que se assemelha, se aproxima ao conceito, às regras trazidas no âmbito do programa Remessa Conforme, né? E isso traz aí, maior estabilidade, maior segurança para esse modelo que está sendo aplicado atualmente, né? É isso, muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, o nosso tempo já acabou aqui. Eu gostaria de fazer uma última rodada de perguntas, mas eu acho que eu vou me ater aqui a uma conclusão. E eu acho que, como parte da Women Inside Trade, eu não sei se todos conhecem, mas hoje a maior associação brasileira de mulheres que trabalham com comércio internacional. Eu queria trazer só uma reflexão para a gente fechar aqui, que eu acho muito importante, porque a gente sempre tem falado sobre qual é o impacto que o comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, acarreta na vida das mulheres. E aí eu acho que a gente precisa refletir aqui, principalmente porque quando o Lucas traz de forma muito clara e objetiva, né, e a Ana também, que nós estamos onerando na ponta aqueles que estão numa situação econômica mais frágil ou que não possuem um poder aquisitivo tão alto. E se a gente for olhar, uma parcela significativa desse grupo é formado por mulheres. Então a gente precisa cada vez mais, ao olharmos para as nossas políticas, entendermos como que isso afeta no dia a dia, né, aqueles que estão
lá no final, que hoje, infelizmente, são grupos que ainda são muito subrepresentados nas nossas discussões políticas e econômicas. Isso vale também para o outro lado. Eu sei que o MDIC tem feito um esforço enorme para tentar entender a participação de empresas lideradas por mulheres no comércio internacional e saber, né? Eu acho que todos esses canais, quando a gente cria canais digitais, o próprio comércio eletrônico se mostrou uma ferramenta muito importante para o empreendimento ou o empreendedorismo feminino. Então, pensar os grupos subrepresentados, pensar mulheres em toda essa cadeia, tanto no comércio, né, na importação como na exportação, acho que é uma pauta muito importante, porque, no fundo, nós sabemos que a gente só vai alcançar um desenvolvimento social e econômico se esses grupos subrepresentados fizerem parte da nossa pauta prioritária de discussões. Então, não quero me alongar mais, já estamos fora do nosso tempo aqui. Eu agradeço a participação de todos, foi uma grata satisfação participar dessa discussão.